A minha saudação a todos, na graça e paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que nesse dia se empenharam em ler as Sagradas Letras. Hoje foi lido o livro de Ruth e o livro de Samuel. Agradecer a Deus por aqueles que ouviram as Sagradas Letras. Agradecer a Deus por cada um desse grupo e de onde essa mensagem chegar. Agradecer a Deus pela irmã Elza, que sempre tem nos convidado a ministrar a palavra do Senhor. E é uma alegria para nós estarmos aqui. É uma alegria para mim poder compartilhar com cada um a santa palavra de Deus. Porque eu sei que esse grupo é um culto e tem chegado a muitos corações. Muitos irmãos que estão talvez em suas cidades ou estados sozinhos e que encontram nesse grupo um refúgio da palavra de Deus. E o quão é importante que cada um saiba que é necessário divulgar a palavra do Senhor. Porque sempre alguém vai estar ouvindo e vai estar se enchendo da graça de Deus. Eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1, o qual assim nos fala a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Jearim. E tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Meus amados irmãos, graças ao bom Deus por ter nos escolhido. Graças ao bom Deus pela sua grande misericórdia em ter paciência com cada um de nós. O livro de Samuel, um livro maravilhoso. Um livro que conta a história de uma mulher estéril, chamada Ana, que clamava a Deus por um filho, pois ela não o tinha. E todo ano ela ia ao templo do Senhor, orar, clamar, suplicar a Deus. E eu quero
O que eu vejo aqui nessa passagem bíblica e verdadeira, e eu peço a Deus que fale ao teu coração, que Ana ia ao templo pedir um filho. Eu quero dizer a você que às vezes não se sente nada, que não se sente amado ou amada. Mas eu quero dizer-te que a tua mãe orou a Deus, pedindo um bebê, um filho, uma filha, e Deus deu você. Eu quero dizer que foi dos ventres estéreis de grandes mulheres que nasceram os grandes homens do Altíssimo Deus. Foi o ventre estéril de Sara, que nos deu Isaac. Foi o ventre estéril da mulher de Manoá, que nos deu Sansão. Foi do ventre estéril de Ana, que nasceu um homem chamado João Batista. E foi daquele ventre puro de Maria, ao qual foi escolhida para nascer o Salvador, o Senhor, o Deus de Israel. Eu quero dizer para você que a tua mãe orou, teu pai pediu, e Deus deu você. Não se sinta só. Você não é o nascimento de um mero acaso, não. Foi pela vontade de Deus. E se você está até aqui é porque alguém tem orado por você, como Ana orou e pediu ao filho. E quando ela pediu aquela criança, ela disse: Senhor, se o Senhor me dá, eu darei ao Senhor. Ele vai ser criado na casa do Senhor, nas leis do Senhor. E mesmo ali orando e pedindo, chorando, suplicando a Deus, um sacerdote que ali estava sem visão espiritual, olhou para ela e achou que ela estava bêbada, porque ela não tinha forças mais para pedir. Então ela disse: não, meu Senhor, não dê a tua serva como a serva de Belial, desses deuses pagãos. Eu sou serva do Senhor, e eu tenho orado ao Senhor, e tenho aberto o meu coração, e tenho pedido um filho. Eu quero dizer para você também, e essa mensagem também fala comigo, que às vezes não temos forças mais para orar. Ana só balangava, mexia os beiços. Não tinha mais forças para orar alto ou falar. E talvez você nem forças para balançar os beiços tem mais. Para abrir os seus lábios para clamar tem mais. E talvez nem força no pensamento tem mais. Mas aquele desejo de ter uma bênção está em seu coração. E às vezes você só se coloca diante de Deus e apenas chora. Apenas derrama as suas lágrimas. E certamente não é compreendida pelos outros. Mas não importa a altura do teu clamor. Porque quando estamos em contato com Deus, os céus ficam pertinho da gente. Quando a nossa oração não pode ir aos céus, os céus vêm até nós. E o Senhor sempre vai ouvir um coração contrito e quebrantado, que se derrete diante dele, que ora a ele, que pede as bênçãos a ele. Então, se você está aí respirando, é porque há um Deus no céu que teve misericórdia de você.
Então não coloque empecilhos, mas abra este coração e sirva de verdade a esse Deus Todo-Poderoso. Então o nome de Samuel significa do Senhor o pedi. E se eu pedir do Senhor, ao Senhor eu darei. E quando o sacerdote ouviu o clamor daquela mulher, ele disse que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E Ana já planejava levar o menino, entregar-o para ser consagrado a Deus. E foi assim que ela fez. Samuel foi criado pelo sacerdote Eli, conhecendo a palavra do Senhor. E todo ano a sua mãe lhe levava uma túnica. Todo ano a sua mãe levava um presente para ele. Ela ia ver como estava o seu filho. E aquele menino ainda pequenino, dormindo ali, ele ouviu a voz do Senhor. Que dizia: Samuel, Samuel. E ele acordou, foi até ali e disse: eis-me aqui, Senhor, pois me chamaste. Ele falou: menino, não te chamei. Isso ocorreu 3 vezes. Ele foi acordar Eli. E a Bíblia diz que naquela época a palavra de Deus era muito rara, tinha muita valia, ou seja, não tinha visões, porque os sacerdotes viviam distantes de Deus. Os sacerdotes que ali viviam, que regiam, eram os filhos de Eli, eram pecadores, eram homens imorais. Então não havia a palavra de Deus. Por isso que a Escritura diz que tinha muito valia naquela época a palavra de Deus, que era raríssimo algum profeta ou ter visões. E ele também não entendeu, porque ele também fazia tempo que não ouvia a voz do Senhor. Até quando o menino foi acordá-lo, ele entendeu. Ele percebeu que era Deus chamando o menino. Aí ele disse: quando o Senhor te chamar novamente, não venha até mim, porque é Deus que está te chamando, menino. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Samuel dormia no templo daquela noite, no templo do Senhor. E quando ele ouviu novamente a voz de Deus, o chamado, porque ele também nunca tinha ouvido, ele não podia entender, ele era um menino. Mas quando ele ouviu, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E foi desse jeito que o Senhor começou a cada dia falar com Samuel. Samuel ouviu as palavras de Deus. E eu quero dizer para você quantas e quantas vezes Deus tem falado ao teu coração. E tu sabe que é Deus falando e tu tem endurecido o teu coração. Quantas vezes Deus tem falado com você? Vai, perdoa. E você não tem obedecido a Deus. Quantas vezes Deus fala e diz: levanta-te. E você não tem caminhado em direção a Deus. Quantas vezes Deus tem falado com você e você tapa o ouvido para não entender, ou não querer ouvir a Deus. Mas Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve.
Eu quero dizer para você, menino, menina, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora, que ouve a mensagem de Deus, que não importa a tua idade, mas quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração, mas abre e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que eu te escuto, fala e que eu ouvirei a tua palavra. E Samuel crescia em estatura, estava se tornando moço, se tornou um homem. E a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento de Deus. E o povo também conhecia que Deus usava aquele menino que está me escutando. Ouça a palavra de Deus. Você não foi chamado para ficar atrás de uma grade, sendo humilhado pelos homens. Você não foi chamado para ser um instrumento do inimigo, tirando vidas, mas foi chamado para estar livre, pregando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, glorificando o nome do Senhor. Você foi chamado, menina, foi chamada, menina, para glorificar a Deus com o que você tem. Ouça a palavra do Senhor. Antes de Samuel, juízes é quem governavam a terra, Israel. Samuel foi o último dos juízes. Até que o povo chegou até Samuel e disse: olha, os teus filhos não servem a Deus. As outras nações têm deuses, têm reis. E nós queremos um rei também. Samuel disse: mas o Senhor é o vosso Deus. Nunca faltou nada para vocês. Por que vocês desprezam o Senhor? Samuel foi orar a Deus triste, porque todo sacerdote, todo ministro, quando ver alguém distanciar-se da palavra de Deus, ele fica triste, ele fica agoniado, porque ele vê o povo se afastando de Deus. E o Senhor falou: Samuel, não fique triste, porque eles não têm desprezado a você, mas a mim. Então Samuel foi quem ungiu os reis. A mandado do Senhor, ele ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel, e também ungiu a Davi. E ele deixou essa palavra, a qual nós lemos, que quando a arca foi levada para a casa de Abinadab, foi consagrado Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca. Por quê? Porque só consagrados podiam tocar na arca. Então tiveram que consagrar esse rapaz para que pudesse cuidar da arca. Aí a Bíblia diz que passaram-se tantos dias a arca lá, que se passaram 20 anos. E o povo lamentando, porque a arca do Senhor estava lá. Eu quero dizer para você que o tempo tem passado, que o tempo está passando, e que você não tem servido a Deus, você não tem cumprido com a palavra de Deus, e o tempo está passando, o tempo está indo, e a Bíblia diz que aqui passaram-se os dias e foram tão rápidos que se deu 20 anos
20 anos se passou como o vento. Como o vento sopra, passaram-se 20 anos. E o tempo tem passado e você não tem feito aquilo que Deus põe em teu coração. E o tempo está passando e tu não tem te entregado ao Senhor. O tempo tem passado e você continua do mesmo jeito, fugindo da presença de Deus. E Samuel juntou o povo e disse: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então o povo de Israel, ouvindo a mensagem de Deus, tirou todos os deuses que eles tinham. Tirou tudo aquilo que os impedia de servir a Deus. E o que te impede de servir a Deus? Tirai aquilo que impede você de servir ao Senhor. Você tem que servir a Ele só, e não a outro Deus, porque mais que um Deus é idolatria. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Sirva ao Senhor, e Ele vai te livrar das mãos daqueles que tentam tirar a tua vida. Tira do teu coração toda mágoa, toda dor, tudo aquilo que te impede de você estar na presença de Deus. Tudo, toda ira. Converte-te ao Senhor e serve a Ele só. E eu te digo, Ele te livrará das mãos dos teus inimigos. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra do profeta. Serviram só ao Senhor. Só a Ele e a nenhum outro Deus mais. E disse Samuel: congregai a todo Israel. E a palavra vem para você: congrega. Congrega. Eu não vou na igreja porque eu não gosto do pastor. Congrega. Tira do teu coração isso e serve ao Senhor. Pega esse instrumento que você tem aí e vai servir ao Senhor. Hoje eu estava falando com o pastor William e eu falei: o que é essa caixa aqui, pastor? Que estava pendurada na moto dele. Ele disse: é o instrumento da irmã. Ela mandou levar para ela louvar a Deus. Oh, glória, irmãos. Pega o teu instrumento e vai louvar a Deus. Tira desse coração tudo que tem te impedido de servir a Deus. Tudo que tem te impedido de congregar de verdade. De fazer um ajuntamento de verdade. Um ajuntamento em espírito. Uma adoração perfeita. Abraçando ao teu irmão e junto com ele louvando a Deus. O profeta Samuel, ele trouxe a moral para Israel. E foi um profeta amado por Deus, ouvido de Deus. Glória a Deus por isso. Você foi escolhido, escolhida para servir ao Senhor. E a palavra chega agora ao teu coração e eu te digo: sirva e glorifique ao nome do Senhor. Eu quero que esta mensagem seja compartilhada, para que chegue aos corações. E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, que o Senhor te ilumine, e tira tudo do teu coração, e serve a Deus. E saiba que Ele tem poder para te abençoar, e para te livrar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, grandemente e poderosamente.
e fica na paz do Senhor Jesus.